Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 14 de março de 2021. Então, olhando bem, o que aconteceu de chuva aí no dia 13 e o que aconteceu do acumulado entre os dias 13, 12 e 11, te vê claramente que toda essa região aqui mais na costa leste aqui do Brasil está começando a apresentar um tempo seco mais gradativo, principalmente pela o enfraquecimento, da zona de convergência do Atlântico Sul. Ela estava ainda atuando aqui sobre a região sudeste, agora ela perdeu uma força boa. Ainda tem alguns pontos com alguma chuva, por exemplo, aqui no Nordeste também ainda tem alguns pontos que tem alguma chuva, mas assim, no geral, o que a gente vê claramente é que a região Centro-Sul está apresentando um tempo mais seco, já há algum tempo, e deve apresentar ainda ao longo dos próximos dias, então bem característico. Essa região aqui entre o sudeste e parte da região nordeste, a maior parte também apresentando tempo seco. E o que a gente nota aqui é que aquela distribuição de chuvas, bem definidas aqui na região sul, na região centro-norte do país, aliás, ela está começando a enfraquecer. Então isso já é típico mesmo dessa transição, saindo do verão, indo para o outono e agora a gente já está indo para o inverno. Então a tendência é que toda essa região aqui mais central do país comece a apresentar um tempo seco bem definido já agora a partir do mês de abril, principalmente ali depois da segunda quinzena de abril. Quando a gente olha o acumulado dos 3 últimos dias, entre os dias 11 e 13, a gente vê claramente aqui Centro-Sul com o tempo bem seco, região Nordeste, algumas partes, uma chuva acontecendo, mas a maior parte ainda apresentando um tempo bem seco. E a gente ainda teve aqui uma chuva concentrada mais na região aqui das Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte de São Paulo, Espírito Santo. Porém, aquela intensidade de chuva maior que a gente via em algum tempo atrás aqui sobre a região sudeste, pegando principalmente aqui a região do quadrilátero dos reservatórios, aparentemente está diminuindo, até porque a gente teve, na verdade, um enfraquecimento dessa zona de convergência da América do Sul, do Atlântico Sul, as ACAS, e com isso a gente está tendo aí esse enfraquecimento. Um outro questionamento também é aqui a região centro-norte do país, que aparentemente está apresentando, começando a apresentar uma intensificação menor de chuvas. Então, a gente percebe que algumas bacias como a Xingu e o Tocantins aparentemente devem entrar em recessão ao longo aí dos próximos dias. Mas acompanhar para ver realmente qual vai ser essa característica. Observando agora o que o modelo do Cosmo ele está mostrando do IMET para os próximos 7 dias, toda essa região aqui mais na costa, próxima à costa leste do Brasil, apresentando um tempo bem mais seco, principalmente aqui a região entre Minas Gerais e parte do Nordeste brasileiro. Na região centro-sul a gente tem uma chuva, mas também nada tão significativa acumulada para esses próximos 7 dias. Então o que a gente vê claramente é que, como eu tinha falado ontem, no dia 20, a gente tinha a entrada daquele sistema de alta pressão e ele estava se mantendo aqui na região centro-sul do país. Com isso, ele impede a frente de avançar. Claro que quando a gente olha a previsão de alguns outros modelos, com um horizonte mais estendido, 15 dias, a gente vê que o sistema começa a se estabelecer no dia 29, porém lá para o dia 22, dia 23, esse sistema já enfraquece. Essa frente ela consegue entrar, consegue empurrar esse sistema aqui para a região do Atlântico Sul e ele não fica tão localizado aqui sobre essa região. Mas um detalhe é que quando a gente tem a formação desse tipo de sistema, o modelo ele acaba meio confundindo algumas coisas, fica meio confuso. Então a gente tem que acompanhar esse sinal. A gente já viu que já durante 2 dias a gente tem a atuação desse sistema de alta pressão e acompanhar esse sinal para os próximos dias para ver se ele vai ficar mais tempo, por exemplo,
Os outros modelos mostram aí 3 ou 4 dias, ou se ele vai sair rapidamente. Então, se em 3, 4 dias os modelos já não estão mostrando mais esse sistema, então ele atuou alguma coisa aqui, depois as frentes entraram, afastou ele, ou desintensificou e permitiu a frente entrar. Se começar a intensificar mais nas próximas previsões, esse sistema de alta pressão pode vir a se transformar em um bloqueio atmosférico. Mas acompanhar para ver o que vai acontecer, porque nesse momento as previsões mostram que ele não deve atuar por muito tempo. Então, se ele continuar atuando aqui, a gente pode ver que a maior parte aqui do país, né, principalmente aqui a região sul, sudeste, parte aqui do nordeste, deve continuar apresentando o tempo seco, ok? Mas para os próximos 7 dias, o que nós vemos claramente é que toda essa região aqui, desde a região sul, passando pelo sudeste, pegando aqui a costa mais a leste e parte da costa norte do nordeste brasileiro, deve continuar apresentando um tempo seco. Então a gente já vem com alguns dias que já não chove bastante, aí principalmente no sudeste, e a gente já vai passar por um período aí pelo menos de mais 7 dias bem seco na região dos quadriláteros reservatórios, pegando bem a bacia do Grande aqui e a bacia do Paranaíba. Tem uma chuva ocorrendo? Tem, mas nada tão significativo a ponto de mudar essa característica desse tempo mais seco nos próximos 7 dias. Olhando agora a questão da pressão atmosférica em baixos níveis no país, né, também aqui na região do Atlântico, tive esse sistema de alta pressão aqui mais localizado sobre a região do Atlântico Sul. Tive aqui um outro sistema, né, que avança e fica aqui também mais localizado sobre o Atlântico Sul. Aparentemente as frentes elas se formam, elas entram dentro do país, mas não devem trazer grandes totais pluviométricos. Primeiro, pela interação que a gente está tendo, né, com esse sistema de alta pressão que acaba tirando um pouco da força dessas frentes. E segundo, que já nessa época do ano é comum isso acontecer, porque a gente está na transição do verão para o outono, quando já começa aí a reduzir bastante as chuvas sobre o país. E olhando outra característica, a gente vê aqui na altura geopotencial que nós temos aqui uma divisão bem característica. E voltando agora, né, para o início do horizonte dia 14, a gente vê que não temos nenhum geopotencial aqui que possa indicar alguma alta pressão. Porém, quando chega aqui a partir do dia 19/20, a gente vê esse núcleo aqui fechado de 588, permanecendo aí até o dia 23 aproximadamente. Então, o que está me dizendo o geopotencial do GFS? Ele diz assim, olha, a atmosfera ela vai ficar livre, porém tem atuação ali do que parece ser um sistema de alta pressão mais na região central do país aqui, pegando bem parte do centro-oeste e sudeste da região sul. Porém, esse geopotencial ele não perdura por muito tempo e ele ainda não é um núcleo fechado de 590, né? Quando chegar ali 590 ou 5.900 e outros modelos, isso chama atenção, porque acaba sendo um sistema de alta pressão bem forte e ele fica bem evidente na altura geopotencial. Então a gente vê que ele aparentemente fica 3 ou 4 dias aí a partir do dia 20 até o dia 23, mais ou menos, do dia 19 até o dia 23. Porém, ele não fica por muito tempo. Então, isso é bom, mas ficar de olho, né, porque os modelos podem estar aí subestimando o período de configuração desse sistema de alta pressão. Então, as próximas previsões vão ser bem interessantes. Mas, resumidamente, o que a gente vai ver é que nos próximos 7 dias, pelo menos, o período seco deve dominar a região sul do país, a região sudeste e parte da região nordeste. As demais regiões aqui devem apresentar a característica que está aparecendo hoje, porém, a intensidade da chuva é menor, porque a gente realmente está caminhando aí para o período do inverno. Olhando aqui a distribuição de chuva do modelo GFS, o que a gente vê claramente é a atuação aqui dessa alta sobre a região da costa aqui do Nordeste. A gente vê que tem as frentes que avançam, mas eles não acabam trazendo muita chuva aqui para a região do Sudeste e da região sul do país. A gente vê essa chuva aqui bem distribuída em todo o país, em alguns pontos localizados, mas aparentemente o modelo está superestimando. Até porque, se você comparar o modelo GFS com a saída do IMET, que a gente viu lá no começo, o IMET, né, ele tem uma acurácia melhor, porque ele
foi calibrado já com algumas características do Brasil. Como o GFS é um modelo americano, ele geralmente é calibrado para ter uma melhor resposta globalmente. Então o que a gente vê que tem esse avanço, mas as chuvas que aparecem são poucas chuvas, não são chuvas tão significativas. Alguns sistemas tentam avançar aqui na região sul do país, porém também eles não conseguem devido à atuação daquele sistema de alta pressão. Então, ao que tudo indica, até o dia 25, mais ou menos, a gente deve ter aqui próximo à costa do Nordeste, parte do Sudeste e na região Sul, um tempo seco bem definido, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão em médios níveis. E olhando a questão da temperatura, o que a gente vê claramente aí são temperaturas próximas realmente à normal climatológica, em alguns momentos um pouco mais frio, em alguns momentos um pouco mais quente, mas nada assim que difere muito do que normalmente acontece na questão de temperatura nessa época do ano. Olhando agora o armazenamento de água no solo, como a gente tem os próximos 7 dias basicamente com o tempo seco aqui estabelecido nessa maior parte da região sul, sudeste e nordeste do Brasil, o que a gente vê claramente é que se comparado, né, com a de hoje para o dia 17, a gente vê que toda essa região do quadrilátero dos reservatórios começam a apresentar aí uma diminuição do armazenamento de água no solo e, consequentemente, a gente deve ter uma diminuição das zenas já a partir desses próximos dias. Outro destaque também é essa questão aqui no sul, né, que a gente, apesar de ter ainda uma chuva ocorrendo, alguma coisa ou outra, mas a gente vê que o armazenamento de água no solo em algumas regiões aumenta e outras regiões diminui, mas na média aí a gente tem, na verdade, uma leve diminuição desse armazenamento e já não influencia tanto, por quê? Porque já está aí com o armazenamento na casa dos 50%, 60%. Então a maior parte dessas chuvas que vierem agora vão servir mais para melhorar o armazenamento de água no solo do que em si para dar uma resposta maior nas vazões, ok? Região Nordeste apresentando a mesma característica, comparado a de hoje, dia 14 para o dia 17, não muda muito. E a região Norte também, aqui centro-norte do país, apresentando essa mesma característica de uma manutenção desse armazenamento de água no solo. Então o que a gente vê claramente é que a região do quadrilátero dos reservatórios, né, e a região aqui das bacias do Xingu e Tocantins estão apresentando redução das chuvas nos próximos dias. E o que pode acontecer é que ele comece a ter uma resposta, né, de redução das vazões nessas regiões. Né? Provavelmente vai acontecer isso. Já a região sul deve apresentar diminuição nos próximos dias, principalmente aqui na incremental Itaipu, Paranapanema, das bacias do Iguaçu e do Uruguai, né, devido ao retorno do tempo seco. O Rio Madeira ainda está um pouco de destaque, porque ainda tem acontecido uma chuva boa na região centro-norte da Bolívia. E a gente ainda vê um estado de manutenção com um aumento fraco gradativo das vazões lá. Mas, porém, né, acho que acredito que até o final do mês, início de abril, esse estado deve mudar e já começar a ter uma recessão dessas vazões. Ok? E observando agora o que os modelos do ONS trabalham, né, com os modelos que o ONS utiliza para fazer a previsão dele, dos modelos chuva-vazão, te vê claramente aqui que toda essa região, entre a região sul do país, passando pelo sudeste e indo até aqui parte da região nordeste, apresentando aqui um tempo mais seco. Isso é característica agora, principalmente pela atuação daquele sistema de alta pressão aqui entre o centro-oeste, o sudeste e o sul. Deve ocorrer uma chuva sim nos próximos 10 dias, mas nada tão significativo nessa região. O ETA ainda mostra aqui o avanço de algum sistema frontal, tudo, mas também não tão significativo. E o GEFS ele está tendo aqui uma aparência melhor, né? Está convergindo mais para o modelo europeu. Então, dos três modelos, o que mais assim, se comparado ao último mês de previsão, o que mais está acertando, né, por assim dizer, a gente não pode falar isso do modelo, mas o skill, né, o que está convergindo melhor para o observado é o que está acontecendo na previsão do modelo SMWF. Então, o tanto que o GEFS agora está convergindo para o SMWF e o ETA, eu acredito que nos próximos dias ele também deve convergir para algo parecido com o modelo europeu. Ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.